Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós iremos entender como ocorre a transmissão de determinadas características genéticas, de determinadas heranças genéticas. Vamos começar a falar sobre o sistema ABO, sistema sanguíneo ABO. Nesse sistema sanguíneo, nós podemos observar um caso de polialelia. O que é isso, professor? É quando uma determinada herança genética, um determinado gene, possui mais de dois alelos. Lembra lá que Mendel falava sobre fatores, um fator vinha do pai e outro fator vinha da mãe? Esses fatores citados por Mendel são os alelos. Então, na herança das ervilhas, por exemplo, relacionado à cor amarela, tinha um fator dominante e um fator recessivo, apenas dois alelos. Aqui não, no sistema sanguíneo ABO são três alelos responsáveis por essa herança. E quais são esses alelos? O alelo IA, alelo IB e alelo Izinho, né? O alelo I, simplesmente. Esses três alelos são responsáveis pelas características do sistema sanguíneo ABO, ou melhor dizendo, pelas características fenotípicas do sistema sanguíneo ABO. E cada um desses alelos vai ser responsável por uma expressão gênica. O alelo IA ele vai expressar a presença de um aglutinogênio chamado de aglutinogênio A, enquanto que o alelo IB vai ser responsável pela presença de um aglutinogênio B. E o alelo I não vai caracterizar a presença de nenhum tipo de aglutinogênio. O outro ponto importante que nós podemos citar é que no sistema sanguíneo ABO há um processo, um fenômeno chamado de codominância. E o que seria codominância? A codominância é quando as características de dois alelos são expressadas. Nós vimos anteriormente que quando um alelo dominante está presente, é apenas a sua característica vai ser expressada, e não a característica do alelo recessivo. Na codominância, quando eu tenho dois alelos diferentes, as suas duas expressões serão caracterizadas, né? Serão encontradas nesse indivíduo. Como assim? No sistema ABO, por exemplo, o alelo IA, responsável pela produção do aglutinogênio A, o alelo IB pelo aglutinogênio B. E na codominância, quando eu tenho esses dois alelos juntos, serão produzidos tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Então, basicamente, será essa relação de codominância presente no sistema sanguíneo ABO. Então, de formas gerais, nós podemos caracterizar da seguinte forma: o alelo IA é dominante sobre o alelo I, o alelo IB é dominante sobre o alelo I também, e o alelo IA e IB são codominantes, as duas características serão expressadas. Muito bem, dessa forma serão formados os seguintes genótipos e fenótipos do sistema sanguíneo. Olha só, o indivíduo que é do grupo A, ele pode apresentar o seguinte genótipo: IA, homozigoto dominante, ou IAizinho, heterozigoto dominante. O indivíduo do grupo B, ele pode ser homozigoto dominante, IB, ou heterozigoto dominante, IBizinho. O indivíduo do grupo AB, ele vai apresentar um único genótipo, IA e B, ou seja, vai ter uma codominância aí nessa herança. E um indivíduo que é do grupo O vai apresentar o genótipo I, ou Izinho, melhor dizendo. Então, basicamente, esses são os fenótipos e genótipos dessa herança. Cada indivíduo que possui um tipo sanguíneo, ele vai apresentar apenas um genótipo quanto ao seu tipo sanguíneo no sistema BO, certo? Então, por mais que nós tenhamos um caso de polialelia, mais de dois alelos, esses indivíduos vão apresentar apenas dois desses alelos e irão formar ou expressar o seu tipo sanguíneo. Outro exemplo que nós podemos citar de heranças genéticas é a interação gênica, que vai estar presente na coloração dos olhos dos seres humanos. Na polialelia, ou lá no sistema sanguíneo ABO, melhor dizendo, nós vimos que um gene apresenta
3 alelos. Então, apenas um gene vai ser responsável por essa herança do sistema sanguíneo ABL. Agora, na interação gênica, 2 ou mais genes são responsáveis por expressar essa característica. Então, estudos atuais mostram que existem 2 genes, o gene G e o gene B, que são responsáveis pela coloração dos olhos dos seres humanos. Cada um desses genes possui um par de alelos. Tá? Existem outros exemplos também, como a coloração da pelagem dos cães labradores, entre outros exemplos. Então, para diferenciar e resumir aqui essas duas heranças, no sistema sanguíneo ABO, nós temos a polialelia, um gene apresenta 3 alelos, e na interação gênica, 2 ou mais genes interagem para expressar uma característica.